refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Olá, estamos iniciando mais uma vez o programa Minha Fé. Bom, hoje eu vim falar sobre um assunto que é bem complexo, né? No meio espiritualista, né? Religioso, principalmente na Umbanda, que é sobre a mediunidade. E os diferentes nuances da mediunidade. Como se dá essa mediunidade na Umbanda? A gente sabe aí de muitos estudiosos que estudam essa faculdade, né, de poder se comunicar, que a mediunidade nada mais é que conseguir se comunicar com o plano espiritual. E alguns têm tipos de mediunidade diferentes. Alguns têm uma mediunidade consciente, outros semiconsciente e outros inconsciente. Mas eu gostaria de explicar esses tipos de mediunidade de uma forma que possa ficar bem claro, bem fácil de entender para o médium de Umbanda. A mediunidade consciente, como todo mundo talvez já ouviu falar, dentro da Umbanda, ela é aquela mediunidade onde o médium tem a percepção do ambiente, né? Entende, escuta, enxerga, né? Tem a percepção do que acontece ao seu entorno e participa de alguma forma dentro desse trabalho com a entidade comunicante. E como é que se dá essa incorporação consciente num trabalho de Umbanda? O espírito, né, que a gente chama de guia, ele se aproxima do seu médium, né, do seu mediador, ele se aproxima e o médium, por sua vez, recebe essas influências, né, dessa comunicação através de laços, ligações, né, de energia que estão entrelaçadas entre os chakras do médium, né, que recebe essas informações do corpo astral desse espírito comunicante. E a partir daí, começa-se a comunicação. O médium percebe tudo o que está acontecendo, mas recebe os estímulos, recebe a comunicação e repassa essa comunicação à pessoa que está ali, o consulente, né, repassa através daquilo que recebe, que escuta ou que percebe desse espírito. De uma forma quase que natural. E essa relação de passar essa comunicação, escutando do espírito essa fala, ela acaba sendo bem complexa, porque muitos médiuns não conseguem compreender bem essa mediunidade consciente, se questionam demais, né? Se questionam que gostariam de ser médiuns que não tivessem a consciência de quando o espírito viesse a se comunicar. E isso, eu acredito, né, esse é o meu ponto de vista, e acredito também que o ponto de vista de alguns outros umbandistas, espiritualistas, que a mediunidade consciente, eu acho que é uma das melhores mediunidades que tem. Porque ela faz com que o médium aprenda, participe e conheça todo aquele mundo, reconheça as vibrações do guia comunicante, né, desse seu amigo, né, de trabalho, reconheça as vibrações do seu entorno, entenda e compreenda, e nesse momento participe. E esse é o aprendizado. É como que um aluno está tendo aula presencial, e ali junto com a sua entidade. Então a mediunidade consciente oportuniza o médium a participar efetivamente. A única das situações que acaba muitas vezes confundindo ou trazendo um pensamento de tortura em alguns médiuns, de se questionar muito a respeito dessa mediunidade consciente, é que ele às vezes não consegue entender se é ele que está pensando, se é ele que está falando, ou se realmente é a entidade que está passando aquilo. E aí existem muitos conceitos, né, que passam para alguns médiuns conscientes, né, muitos estudiosos, passam alguns conceitos, algumas formas, maneiras de poder melhor trabalhar essa mediunidade.
E eu acredito, né, do meu ponto de vista, eu acredito que, primeiramente, o médium que a grande maioria dos médiums, vamos botar aqui, 98, 99% são médiums conscientes atualmente. E dentro disso, o que o médium precisa fazer para não ter tanto questionamento acerca disso? Primeiramente, tá, esse é talvez um exercício que possa ser feito, ele precisa ter a consciência da responsabilidade que ele tem nesse trabalho. E consciente dessa responsabilidade, ele precisa entender que, participando efetivamente, ele não pode interferir com o seu pensamento, com os seus conceitos ou preconceitos estabelecidos, né, da sua vida particular, os conceitos formados que o médium tenha na sua vida, no seu dia a dia, não podem interferir dentro do trabalho mediúnico, junto ao guia. Como num exemplo, muitas vezes o médium pode não gostar de mel, né? E muitas vezes decorre de um assunto onde que é preciso recomendar, né, o mel para alguma situação. E o médium, se deixar levar pelo seu querer, né, pelos seus gostos, pelo seu conceito ou preconceito de algumas coisas, ele vai ditar ao contrário disso, quando a informação deveria ser, né, a utilização do mel. Isso é um exemplo que eu estou dando aqui, né? E nisso ele vai estar interferindo nesse trabalho. É preciso o médium consciente poder prestar bem atenção que a comunicação ela tem que ser muito rápida. Ela é em fração de milésimos de segundo. O médium recebe e já repassa. Ele não pode começar primeiro a fazer com que o seu mental recicle a informação, né, ou reformule a informação, ou tente entender demais, né, esmiuçar essa informação para depois comunicar. Ele precisa que, imediatamente, recebendo a informação, ela precisa ser passada. Isso vai ajudar para que o médium não interfira. Ele não pode, de forma alguma, pensar demais, né, usando um termo mais direto, pensar demais para repassar a informação. Pensando, muitas vezes a gente precisa tirar, né, alguns conceitos, preconceitos, e às vezes a gente acaba interferindo, colocando aquilo que a gente acha, aquilo que a gente entende, né, e não trazendo a comunicação na íntegra. Então o médium consciente ele precisa aprender a se desprender, né, daquele querer, né, saber de tudo ou corresponder o que é bonito. Muitas vezes quer falar bonito, ou muitas vezes o médium quer enfeitar, né, a situação e não há necessidade disso. Então, acaba muitas vezes interferindo nessa comunicação. O médium consciente ele precisa primeiramente também entender que ele precisa sim estudar, né, a própria mediunidade, estudar acerca também das manifestações espirituais, estudar acerca da sua religião, do contexto religioso, e muito mais do que estudar tudo isso, né, buscar informações de tudo isso, é botar em prática tudo isso. O médium precisa fazer com que tudo que aprende dentro de um terreiro possa ser colocado em prática também na sua vida, nas suas relações. E aí está também a força de que o médium recebe uma oportunidade de uma evolução dentro do sentido onde ele consegue se permitir, com humildade, se desfazer de algumas coisas que antes talvez tinham um valor maior para ele, né? Preconceitos e conceitos formados antigamente, e que muitas vezes só favorecem a ele mesmo, mas não estão num contexto de auxílio, né, geral, às pessoas como um todo. Então é preciso ele poder aprender também a compartilhar de uma forma onde a sua energia possa também ser parte de um trabalho em comum de alguns espíritos para com as pessoas que ali precisam também, talvez muito mais do que ele. Então a mediunidade consciente é uma das mediunidades que me oportuniza, essa que é a questão que eu gostaria que o médium botasse para dentro de si, lhe oportuniza muito a poder aprender, evoluir, né? Poder reciclar muitos conceitos, muitas situações, aprender muito com muitas situações que vão ser vivenciadas durante essa mediunidade. Então a mediunidade consciente hoje, ela é 99%
99% dos médiuns. E por que ela é, né, esse grande número? Ela é esse grande número para que o médium realmente possa ser realmente mediador, aquele que está transmitindo uma mensagem, o carteiro, né? Aquele que vai entregar o recado a alguém e que vai entregar esse recado com segurança, na íntegra, sem se envolver, né? Sem contribuir com o seu pensamento particular. Por isso, de que o médium precisa sim buscar o entendimento, buscar o estudo, instrução, para que ele possa cada vez mais ter essa segurança da sua mediunidade. E ele reconhece a vibração da sua entidade, ele reconhece as vibrações do seu entorno, ele sabe que realmente existe uma comunicação. E a grande ideia que se tem é que o médium consciente possa ser descredibilizado se ele falar que é médium consciente. Isso também é uma questão de ego, né, de vaidade. Eu acho que a humildade tem que vir antes nesse sentido. Então o médium precisa assumir a sua mediunidade. Primeiro passo para uma evolução real dentro da sua mediunidade é assumir na íntegra, né, a sua mediunidade consciente, né? Porque muitas vezes, eu vou pegar aqui já também um gancho dentro desse assunto, muitas vezes, muitos médiuns passam a de se dizer médiuns inconscientes, para que possa passar a responsabilidade de tudo que possa ocasionar a comunicação para o espírito, sem precisar se responsabilizar pelas ações, pelo trabalho. Então, é como se o médium mesmo, nesse momento, estivesse, olha, se acontecer algo de errado, né, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do espírito. Né? Existe também esse tipo de ideia. O medo de se expor, o medo de errar, o medo de muitas vezes transmitir, né, algo de errado, acaba muitas vezes o médium se passando a falar que é um médium inconsciente, para daí então ter como responsabilizar o espírito, né, passando a responsabilidade de todos os seus atos e atitudes para o espírito. Qualquer coisa que dê errado, né, não sou eu, foi o espírito. O que muitas vezes acontece, infelizmente, né? Não é uma situação que gostaríamos que acontecesse, mas muitas vezes acontece. Por quê? Muitos médiuns, e médiuns que seriam médiuns bons, médiuns que recebem realmente uma boa influência espiritual, que conseguiriam passar essa informação do espírito comunicante com bastante clareza, acabam também, numa outra situação, acabam utilizando, né, de se dizer médiuns inconscientes para cometer alguns deslizes, alguns erros, algumas situações ou favorecimentos, que nada tem a ver com a parte espiritual. Né? Ou então, existe sim os médiuns que falam que são inconscientes, né, e que tem muitas vezes nesse dizer, né, ou em vir a falar que são inconscientes, para quê? Para encobrir muitas vezes situações onde queira se beneficiar dessa mediunidade. Aí é fácil, por exemplo, se fazer ou, vamos colocar assim, não passar informação, e sim está o médium passando uma informação, pedindo algo a alguém, ou muitas vezes pressionando alguém para alguma situação, ou falando em verdades para que possa realmente receber algo, né, que ele espera em troca. Então, utiliza-se erroneamente, né, do dizer que é médium inconsciente, para poder cometer alguns deslizes. Daí a gente também pode entender que a mediunidade na prática, ela não está acontecendo. Quando há esse tipo de situação que eu estou falando agora, não está acontecendo. O que está acontecendo é a manifestação do médium, é a manifestação do pensamento do médium, se utilizando de uma forma, né, a passar informações errôneas. E aí a gente entra num campo, que depois eu vou falar das outras mediunidades, mas entra num campo da mistificação. Né? Aí essa mistificação seria o quê? O enganar. Né? Então muitas vezes o médium está mistificando. O que seria essa mistificação? Seria o médium, ele está enganando. Né? Ele está utilizando de uma situação, de um momento ali para enganar, ludibriar alguém. Né? Então é uma mistificação, não é um espírito que está ali se comunicando. Né? Nesse sentido, o que mais acontece, a mistificação, é quando o médium comete esse tipo de situação para benefício próprio. Óbvio que, né, se for procurar também, aí existe muito assunto aí
também acerca da mistificação dada também a espíritos desencarnados, que também não deixam de ser espíritos enganadores, ou espíritos que venham trazer uma comunicação e pedindo algo ou benefício para si, ou muitas vezes colaborando com o médium, né, para ganhar benefícios. Então o médium também se utiliza e o espírito também de uma forma se utiliza. Muitas vezes o espírito que mistificador, né, se aproxima do médium invigilante, o médium aquele que muitas vezes já tem isso, né, intrínseco nele mesmo, na pessoa do médium, ele tem esse caráter, essa formação, né, no seu mental, de atrair esse tipo de espírito. Porque ele, na sua vida, também tem algumas atitudes parecidas, né, e também age talvez de formas parecidas, né? E os afins se afinizam, né? E aí acaba encontrando aí um campo aberto para também existir a mistificação, né, de um espírito desencarnado junto a um encarnado. Então aí é a questão da mistificação que se fala muito, né? É o enganar, né? Usar de dizer da mediunidade para enganar. E muitos, às vezes, acabam dizendo também que existe, confundindo, né, essa questão da mistificação, né, com o animismo, né? O animismo nada mais é do que a manifestação do próprio médium. A manifestação, muitas vezes, de arquivos mentais, daquilo que o médium colhe, as informações pretéritas, informações que ele vai guardando para ele mesmo, e ele forma um conceito e muitas vezes manifesta isso se achando estar mediunizado, ou se achando estar incorporado com uma entidade. E aí também trazendo os trejeitos e tudo mais, mas muitas vezes trazendo puramente um animismo, né? Uma questão bem física e nada espiritual. É mais a manifestação do próprio médium. E muitas vezes o médium também muitas vezes chega a esse ponto também por uma certa cobrança, por se cobrar demais, por muitas vezes achar que tem que falar exatamente aquilo que leu ou que se instruiu, ou muitas vezes aquele pensamento que busca em outros, né, e não deixa que a comunicação, que deveria ser mais fluente, né, do espírito para com o médium, seja realmente fluente. Ele começa a se cobrar demais e às vezes acaba trazendo esse efeito anímico, né, dentro de um trabalho, o que é prejudicial. É um desajuste. Na verdade, existe esse médium que é como se fosse algo que tem que ser arrumado, né? Ele está em desequilíbrio, existe esse desequilíbrio. Então não é que ele seja ruim, ele está realmente não conseguindo ter realmente manifestado a sua mediunidade, seja ela consciente, semiconsciente ou inconsciente, e ele está ali manifestando ele mesmo. Então, muitas vezes não é para enganar, muitas vezes ele vai realmente ter boas palavras, bons conselhos, enfim, né? Mas da mesma forma também vai estar se prejudicando, porque na verdade vai estar trazendo informações que são próprias do seu mental, próprias do seu espírito e não do espírito comunicante. Então aí é um animismo, é puramente físico, certo? Então essa é a diferença, né, entre mistificação e o médium, na verdade, que está com efeito anímico, certo? Bom, eu falei sobre a mediunidade consciente, que eu acho uma das mais importantes e também uma das que realmente exercitam o médium dentro da sua humildade, né, dentro do conceito de se situar. Porém, existe também, eu estou falando das características mais presentes na Umbanda, tá? A gente sabe aí que existem diferentes tipos de mediunidade, muitos tipos de mediunidade. Mas eu estou falando das mais presentes dentro da Umbanda. Aí existe também a mediunidade semiconsciente, que é aquela mediunidade que também, da mesma forma como a mediunidade consciente, né, o espírito comunicante se aproxima, né, se entrelaça nas vibrações do médium, o corpo espiritual, o corpo astral do médium também, para poder ter essa comunicação, essa incorporação, o médium não sai de dentro de si, ele não deixa o seu corpo. Ele vai ter, na verdade, em todas as mediunidades de incorporação, ele vai ter um certo afastamento do seu corpo físico, mas ligado às suas faculdades todas. Vai ligado a todas as suas faculdades espirituais e físicas. Ele não está num outro plano, numa outra circunstância, e aí o outro espírito veio e entrou, e ali ficou presente, agora quem está tomando conta é o outro espírito.
e ele está em outro campo. Não, ele está ali junto, presente. Ele está ligado ainda, ele está com todas... Porque se não se desse esse afastamento, como se muitos às vezes acabam erroneamente falando, seria como se fosse a própria morte do corpo físico, desculpe. Né? Existiria, na verdade, cortaria-se o elo com o corpo físico, né? E aí poderia trazer, na verdade, o próprio desencarne. Então existe apenas um pequeno afastamento. Por isso que o médium, quanto que no seu trabalho, né, no seu desenvolvimento, precisa de uma certa concentração. E o que eu estou falando um monte de coisa ao mesmo tempo, mas para todo mundo entender, né? Primeiro, precisa de uma concentração, que é concentrar-se em si mesmo, né? Se entender, se sentir, se conhecer, né? E buscar concentrar-se num ponto, concentrar-se num centro, para que ele possa realmente se conectar com as vibrações e possa ter esse pequeno afastamento do seu corpo também espiritual, e para que o corpo astral desse espírito possa vir e se afinizar junto aos centros de energia, aos chakras desse médium, e repassar as informações, muito mais na atividade mental, né? Onde tem muito presente a glândula pineal, né? Que é uma glândula que fica ao centro do cérebro, né? Da pessoa, né? Entre os dois hemisférios, né, do cérebro, e ali também que é uma, vamos falar dessa forma, né, é uma antena vibratória, né, onde recebe os primeiros estímulos. E por isso a concentração facilita com que o médium consiga ter esse deslocamento para um campo espiritual que favoreça essa incorporação. Quando o médium não consegue, num certo teor, esse deslocamento, essa concentração, esse passo que ele tem que dar também, ele acaba tendo mais, né, ou menos estímulos, e aí muitas vezes ele sente, mas parece que hoje a mediunidade foi mais fraca, eu senti menos, parece que hoje foi mais forte. Depende muito do médium, não do espírito. Nunca depende do espírito, depende do médium, o quanto ele realmente se dispôs àquele trabalho e o quanto ele estava realmente, né, afinizado ou conseguiu esse certo deslocamento espiritual para se aproximar das energias do guia. Voltando à parte da mediunidade semiconsciente, né? Então, o médium ele vai estar presente também, mas diferente da mediunidade consciente, onde ele observa, sente, vê tudo, né? E se for perguntar para o médium depois, ele vai saber, ter essas referências, né? O que aconteceu, né? Abrindo um parênteses aqui, né? E também o que eu penso a respeito. O médium consciente, mesmo ele sendo consciente, ele deve ser um templo em si mesmo, né? Um confessionário. Ele não deve sair dali falando aquilo que viu, ou que ouviu, ou que muitas vezes é algo de aprendizado particular, porque senão a questão da própria consulta, ou do próprio aconselhamento, acaba sendo deturpada, né? E eu acho que a confiança das pessoas que buscam esse auxílio está em reconhecer que o médium que está ali, ele realmente vai ficar ali a mensagem colocada, que só diz respeito à pessoa. Isso para todas as mediunidades, mas mais presente na mediunidade consciente. Na mediunidade semiconsciente, o médium está presente, mas em alguns momentos, alguns lapsos de momentos, ele não vai ter mais essa recordação. Ele realmente vai perder flashes dessa consciência, porque nesse momento o espírito acha importante para aquele médium, muitas vezes, que ele não tenha essas referências, para que ele não crie conceitos ou preconceitos. É um pouco diferente da mediunidade consciente. Então ele vai ter lapsos de memória, mas não na íntegra. Essa seria, né, falando de uma forma bem genérica, a mediunidade semiconsciente. E aí a mediunidade inconsciente, que é 1% e é muito rara, raríssima, né? Essa mediunidade inconsciente, onde toma toda a consciência, por isso inconsciente, né? Toma toda a consciência do médium, o espírito. E aí vem, comunica na íntegra e realmente faz com que essas informações sejam diretas do plano espiritual, né? Mas que é 1%. E a mais utilizada é a mediunidade consciente. E hoje se fala bastante também da mediunidade supraconsciente. O que seria essa mediunidade supraconsciente? Essa mediunidade é uma mediunidade expandida. Uma mediunidade onde o médium, além de ter essa consciência do seu espaço, né, de todas as faculdades, ele também consegue perceber o plano vibratório espiritual ao entorno de tudo isso. As pessoas que estão ali, as vibrações, o trabalho, mas também percebe
o plano espiritual que está presente ali. Então ele consegue enxergar algumas vezes os espíritos, consegue enxergar muitas vezes até fora, no campo espiritual, né, do que está acontecendo num outro plano, outro campo espiritual, né, junto, em consequência, aquele trabalho que está sendo feito ou ritualizado no trabalho de Umbanda. Então é um médium que tem a mediunidade supraconsciente, né? Que alguns médiums têm, que na verdade consegue perceber, além de todo o trabalho que está ali com o guia, também ainda o plano seguinte, né? Então seria esse tipo de mediunidade. Bom, a mediunidade na Umbanda, ela deve ser bem compreendida por todos os médiuns, né? E com isso trazendo para o médium uma segurança. Mas a primeira coisa que eu posso dizer para todos é que ser médium é uma dádiva pela qual você se oportuniza realmente a ser parte integrante de um trabalho maior, que não é o seu trabalho só, mas é um trabalho maior, um trabalho que tem como consequência o auxílio ao próximo e também o auxílio a si mesmo, e também te coloca entre, né, as carreiras que levam a vibração maior ao nosso Pai maior, Criador. Aqui eu poderia falar de outras mediunidades, né? Faculdades, clarividência, né? Enfim, da audiência, médios que ouçam. Então, na Umbanda, a característica maior é a incorporação. Mas existem outros tipos de mediunidade também e que podem ser trabalhadas dentro da Umbanda também, e que existem médios para isso também dentro da Umbanda. Que em algum outro momento a gente pode vir a falar, esmiuçar um pouco mais, para falar um pouco mais sobre essa mediunidade e sobre também algumas experiências que a gente acaba conhecendo dentro do trabalho de um terreiro e que são vivenciadas por alguns médios. A gente pode trazer alguns exemplos mais adiante. Eu acredito que para esse momento, né, falando sobre mediunidade, eu queria contribuir trazendo esse assunto para poder esmiuçar, e deixa aqui também o seu comentário, se vocês quiserem deixar seu comentário, alguma pergunta acerca da mediunidade sobre a Umbanda também, como que se dá, se você tem algum questionamento, alguma coisa que eu possa ajudar, né, a gente vai estar respondendo aí para vocês também. Pode deixar seu comentário, acho que quando a gente comenta, a gente entra num assunto, a gente começa a aprender junto, né? Então deixo aqui o meu axé a todos, o meu saravá, né, e uma excelente semana a todos. Meu saravá, pessoal. Refletiu a